seja muito bem-vindo ao nosso módulo de Introdução à Publicidade e Propaganda. Eu sou a professora Bani Naronde e a minha formação é em Publicidade e Propaganda. Eu sou publicitária, tenho atuação aí no mercado há alguns anos, minha área é de direção de arte. E aí, ao longo dessa disciplina, vocês vão descobrir o que é isso. Tenho um mestrado em Ciências Sociais e Humanas e atualmente eu estou pesquisando aí no doutorado. Então vamos dar início agora ao nosso módulo de Introdução à Publicidade e Propaganda, falando um pouco a respeito da origem da publicidade, né? Vamos descobrir aí de onde vem essa profissão que você agora escolheu. Eu quero começar a aula de hoje perguntando para você o que significa comunicar. Para você, o que significa comunicar algo a alguém? Comunicar, ele pode significar transmitir, ele pode significar, enfim, diversos aspectos. Isso que está acontecendo entre eu e você agora é uma forma de comunicação, né? Você pode estar assistindo essa videoaula e nesse mesmo momento você está ali falando com alguém, ouvindo os barulhos ao redor que estão chegando até você. Tudo isso são formas de comunicação. Mas o princípio da comunicação em si, a origem do termo da comunicação significa tornar comum. Então, quando eu comunico alguma coisa, eu estou partilhando aquela informação. Então, é fundamental para a gente entender primeiro a origem do termo comunicação e depois de onde vem a propagação das ideias, que no caso é o termo propagar. De onde vem a comunicação e de onde vem a propagação das mensagens. Como você soube agora, a gente discutiu agora, a origem do termo comunicação vem aí desse prefixo do latim que significa comunicare, partilhar e tornar comum. No entanto, o propagare, que aí vem dialogar diretamente com o título dessa disciplina, que é a Introdução à Publicidade e Propaganda, o termo propagare, ele surgiu na Idade Média de uma velha conhecida nossa, que foi a Igreja Católica. A Igreja Católica é que iniciou esse processo de propagação de ideias. O termo propagare, na sua origem, ele vem remeter à ideia de semear, de jogar uma semente e aí essa semente germinar e frutificar. Então, o que acontece é que a origem da propagação, da ideia de propagar uma mensagem, ela estava diretamente ligada a essa ideia da religião. Então, a Igreja Católica, aí na Idade Média, no século XV, mais ou menos em 1633, já um pouco do século XVII também, ela vem com a ideia de passar a mensagem, que era uma ideia, propagação dessa ideia da religiosidade, e ela queria transmitir, enfim, conseguir o máximo de fiéis possíveis. E aí isso acontecia através não só da publicação das mensagens, dos folhetins, do próprio livro sagrado da religião, como também através de pessoas, missionários, etc. Então vejam que a publicidade está aí no cerne da humanidade há muito tempo, há muitos anos. Junto com essa propagação de informações que tinham essa origem aí nos campos religiosos da Idade Média, surgiu a prensa e a imprensa. O que significa isso? Para que o material gráfico fosse produzido de maneira mais rápida, foram surgindo aí as primeiras formas de multiplicação desses materiais através da prensa, que ela foi inventada aí também nos meados do século XV e XVI, e ela servia para poder produzir não só livros, que na época eram os livros sagrados, mas depois, em muito pouco tempo, com a modernização, com as reformas religiosas, a prensa ela passou a servir não só para a propagação de livros, mas também para a impressão mais rápida de jornais, de folhetins, de pequenas revistas que iam ali circulando pela comunidade, pelas vilas e começavam a ter também um caráter, além de informativo, para você entender o que estava acontecendo ali na região ao seu redor, mas também um caráter de propagação de informações com caráter de venda. Então, nós temos aí os primeiros vestígios, os primeiros anúncios que tinham esse objetivo aí, que circulavam dentro desses folhetins na Idade Média e depois na Idade Moderna.
Eu coloquei aqui nos slides da nossa aula uma imagem que é uma reprodução da prensa de Gutenberg, né? O inventor da prensa foi um inglês chamado Gutenberg, e aí o que acontece é que ele começou a utilizar essa invenção dele, como vocês podem perceber, é bastante rudimentar, é uma prensa de madeira, e aí eram agrupados esses tipos móveis, né? Os tipos eram as letrinhas, ou então frases completas, e a partir dessa junção desses tipos móveis se formava aí, de certa forma, a nossa primeira impressora, né? A origem disso tudo. Inclusive os termos como caixa alta e caixa baixa, que nós utilizamos, né, na modernidade para falar sobre letras maiúsculas ou letras minúsculas, têm origem na prensa de Gutenberg. As letras maiúsculas ficavam na caixa alta e as minúsculas ficavam na caixa baixa. Então percebam que, mesmo nas suas origens, ainda tem termos e coisas que nós utilizamos na publicidade e na comunicação até hoje. Agora, dando um salto histórico para a Revolução Industrial, onde nós tínhamos mais ou menos a utilização da arte e da atualização das informações de tipografia no século XVIII, já no século XIX. A gente vai ver que passam a existir cada vez mais folhetins, cada vez mais jornais, cada vez mais fontes de informação e comunicação. E com o fim da mão de obra artesanal, a gente passa a ter os primeiros problemas em relação à concorrência e ao excedente de produção. O que isso significa? Significa que até a Idade Média, né, onde a gente tinha aquela produção artesanal, onde a comunicação estava vinculada apenas às instituições religiosas, isso tudo vai acabar com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai trazer não só novas formas de produção, mas também um ritmo extremamente acelerado se você comparar com as formas de produção artesanal da época. Então, o que é que acontece? As pessoas vão produzindo, vão notando que existe uma forte demanda e aí elas, para suprir essa demanda, vão ali aumentando o ritmo, vão começar o processo de produção seriada. Então, o trabalhador ele vai ter jornadas cada vez mais longas, a própria produção dos materiais, dos produtos vão ficando mecanizadas. E o que é que acontece? Com a grande demanda, começam a existir concorrência e excedente de produção. Aquele monte de material produzido vai começando a ser empilhado e aí as pessoas não sabem mais o que fazer. Então exige que exista a necessidade de um escoamento dessa produção e aí vão surgindo novas ideias a respeito do que fazer com esse material que vai começando a ser divulgado. E aí, por causa da concorrência, né? Hoje, que é exageradamente grande a concorrência que a gente tem, mas nessa época, na origem da comunicação e da publicidade, já existia a comunicação e a publicidade como uma forma de se destacar do seu concorrente. A gente pode perceber também um grande salto em relação à comunicação através das grandes guerras, né? As grandes guerras mundiais. Nesse período, a propaganda passou a servir a ter um caráter ideológico, né? Então ela passou a servir aos órgãos governamentais, aos partidos políticos. E nesse período, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, a gente vê que a comunicação e a publicidade elas passam a ser uma ferramenta de guerra, é uma ferramenta institucional do governo, principalmente do governo alemão, e eles passam a utilizar não só o jornal impresso, as revistas, né? O próprio cinema nessa época começa a funcionar como uma forma de propaganda do governo nazista alemão durante a Segunda Guerra, mas eles também passam a utilizar o rádio, começam a fazer estratégias de comunicação, de difusão de informação corpo a corpo. E é mais ou menos aí que vai começar a funcionar algumas estratégias que a gente utiliza até hoje. Apesar desse passado um pouco sombrio, né? Mas serviu também para a gente fazer esse período de evolução da publicidade e começar a perceber novas estratégias de persuasão. Vamos dar continuidade à nossa próxima aula, também retomando essa parte da história da comunicação e da origem da publicidade, mas contextualizada no Brasil.